Fala pessoal, beleza? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo aí. Para você que é concurseiro, para você que é concurseira, seja muito bem-vindo ao meu mundo. O mesmo mundo que é o seu, é o mesmo mundo meu. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Pimentel. Assim como você, sou concurseiro também, da área de carreiras policiais, né? Tenho 17 anos, com 16 fui aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado do Amapá. E decidi gravar essas videoaulas aqui para ajudar você que está começando, para fortalecer nos seus estudos, assim como eu precisei. Espero ajudar vocês. Esse aqui é o meu Instagram, caso você tenha alguma dúvida, caso você precise de alguma coisa, não hesite em entrar em contato comigo. Beleza? Bom, hoje eu vou estar passando para vocês aqui um pouco sobre o direito penal, mais especificamente sobre a aplicação da lei penal, que vai do artigo 1º ao artigo 12º. Então a gente vai passar aí pelo princípio da legalidade, abolição crimes, tempo do crime, lugar do crime, territorialidade, enfim, um monte de coisa. Beleza? Então, pegue seu café que não pode faltar, pegue sua aguinha, pegue sua caneta e bora dar início aqui. Bom, vamos começar o nosso estudo falando sobre o artigo 1º, né? A gente vai dar início aí, artigo por artigo. A maneira que eu vou passando para vocês vai ser o seguinte: a gente vai lendo artigo por artigo para a gente entender o que o artigo quer e para você também conseguir fixar a letra da lei, que é isso que a prova vai querer de você. Beleza? Vamos lá. Código Penal, parte geral, título 1 da aplicação da lei penal. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Esse princípio, como já deve ser de conhecimento dos senhores, é o princípio da legalidade. Tá? Isso aqui é o princípio da legalidade. Tá explícito aí no artigo 1º do Código Penal. Bom, o que esse artigo ele traz pra gente? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É basicamente para evitar de que você seja penalizado por qualquer conduta, tá? Ele traz para você que você só vai poder ser penalizado, você só vai poder incorrer na prática de um crime se esse crime ele for definido em uma lei, se tiver uma lei que defina ele. Como o próprio Código Penal define diversos crimes. Se você praticar uma conduta que está prevista lá, você vai sim responder. Agora, se você praticar uma conduta que não está definida em nenhum tipo penal, não tem uma definição legal, você não pode ser punido por ela, tá? Esse é o princípio da legalidade. A gente dá início aí. Deixa eu abrir aqui novamente o Código Penal. Vamos continuar. Artigo 2º sobre a lei penal no tempo, tá? Vamos lá. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Bom, no artigo 1º a gente tem um princípio da legalidade. Já no artigo 2º a gente tem o que a gente chama de abolicio crimes. Provavelmente você já ouviu falar, né? Que é uma das coisas introdutórias aí. A gente tem o abolicio crimes no artigo 2º. O que o abolicio crimes diz? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então o que o abolicio crimes ele faz? Ele extingue um tipo penal, ele extingue o crime. Uma conduta que antes era considerada crime, uma conduta que antes tinha sua definição legal no Código Penal, se o abolicio crimes entrar nesse tipo penal, não vai mais haver esse tipo penal, tá? E cessando em virtude dela as sanções penais condenatórias. Agora a gente tem um ponto para a gente poder levar em consideração aqui. Quando entra o abolicio crimes, ele vai extinguir a pena, certo? Ele vai extinguir a pena, mesmo que transitada em julgado, tá? Só que aí a gente tem um ponto aqui, ó. O abolicio crimes, quando se trata das sanções penais, vai entrar o abolicio crimes, tá? Vai entrar, deixa eu mudar aqui. Quando se trata das sanções penais, vai entrar o abolicio crimes. Ou seja, o cara que está lá preso, o cara que está lá de tornozeleira, o cara que está cumprindo prisão domiciliar, ele vai ser solto na mesma hora.
Aí tem muita gente que se confunde, mas não estava preso por um crime? Tava. Porém, a abolition crimes, ela extinguiu esse crime. Então, por que o agente vai permanecer preso se não tem mais crime? Certo? Então, vamos lá. As sanções penais, elas vão ser extintas junto com o crime. Agora, te atenta a isso aqui. As penais vão ser extintas. Agora, quando a gente fala sobre sanções civis, sanções na esfera civil, elas não vão ser extintas junto com a abolition crimes. Um exemplo bem prático. Vamos lá. Vamos supor que o cara cometeu ali lesão corporal, certo? Ele foi preso, ele está preso e a família da vítima ela entrou com uma ação contra o infrator para que ele indenizasse. E foi decidido que ele pagasse cesta básica durante 2 anos para a família. Entrou a abolition crimes e... Um exemplo, tá? Entrou a abolition crimes e extinguiu a lesão corporal. Esse cara que estava preso por ter praticado esse tipo penal, ele vai ser solto, certo? Agora eu te pergunto, ele vai deixar de pagar as cestas básicas? Não. As sanções condenatórias, elas só vão ser extintas na esfera penal. O cara que está preso, o cara que está cumprindo prisão domiciliar, o cara que está de tornozeleira. Agora, na esfera civil, não. O cara que foi condenado a indenizar a família, o cara que foi condenado a pagar cestas básicas durante um tempo para a família, ele vai permanecer pagando, tá? Então, só vai se extinguir junto com a abolition crimes as sanções penais. As sanções da esfera civil, elas vão permanecer e a gente vai continuar respondendo normalmente. Beleza? Vamos lá, continuar aqui. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui abaixo ou então pode entrar em contato lá pelo meu Instagram, tá? Paulo Pimentel 12, como eu deixei aqui. E vamos lá. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favoreça o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Vamos lá. Aqui a gente está falando sobre a retroatividade da lei penal, tá? Sobre a lei ela retroagir para alcançar o indivíduo. Vamos lá. A gente tem que entender aqui o seguinte. Deixa eu ver. Deixa eu apagar aqui. Mas vamos lá. A gente tem que entender o seguinte. A lei penal, em regra, ela não vai retroagir, tá? Em regra, a lei penal ela não retroage no tempo. Novamente, em regra, ó, qual que é a regra? Qual que é a regra? A regra é ela não retroagirá. Ela não retroage. A regra é essa. Em regra, a lei penal ela não retroage, ela não volta no tempo para alcançar ninguém. Agora, se entra uma lei posterior que favoreça o agente, aí ela vai entrar como exceção e ela vai fazer o quê? Ela vai retroagir. Então vamos fazer uma puxada bem aqui e vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Retroage. Ó, retroage. Se favorece, retroage, se favorece o réu. Deixa eu parar mais aqui. Retroage, se favorece o réu. Você está dando para você enxergar direito aí? Creio que sim. Mas enfim. Vamos voltar aqui. Em regra, a lei penal ela não vai retroagir no tempo, tá? A regra é não retroage. Agora, quando se trata de favorecimento do réu, ela vai retroagir, ó. Ela retroage se favorece o réu, tá? Um exemplo bem prático. O cara cometeu um homicídio, o homicídio tem a pena lá de 6 a 20 anos, um homicídio simples, 6 a 20 anos. Quando o cara foi preso, ainda estava em vigência essas penas de 6 a 20 anos. Depois que o cara foi preso, teve uma alteração lá na lei que dizia que o homicídio, em vez de 6 a 20, agora ele passou a prever de 3 a 10 anos, né? Nesse caso, a lei vai retroagir para alcançar o cara? Vai. Aí a pena ela vai ser alterada, ela vai se enquadrar dentro desses 3 a 10 anos e não dos 6 a 20. Vamos a um detalhe. A lei, a gente sabe que em regra ela não vai retroagir,
e ela só vai retroagir se favorece o réu. Então vamos abrir aqui, ó, o seguinte: ela vai retroagir mesmo se o réu já tiver com a sentença, ó, mesmo se o réu já tiver com a sentença transitada em julgado, tá? Transitado em julgado. Ah, Paulo, o que é uma sentença transitada em julgado? É uma sentença que não cabe mais recursos, tá? Então vamos aqui, ó. Não cabe recurso. Não cabe mais ampla defesa, nem cabe mais contraditório, tá? Vamos voltar aqui. Em regra, a gente sabe que a lei penal ela não retroage. Porém, no direito, nem todo direito ele vai ser absoluto, tá? A gente tem a exceção da retroatividade da lei, que a gente sabe o quê? Que a lei ela vai retroagir somente se favorecer o réu, tá? Então ela retroage se favorece o réu. Mesmo, atenta para isso, mesmo com sentença transitada em julgado. O que é uma sentença transitada em julgado? Quando não se cabe mais recursos. Te atenta a isso, meu aluno, porque na prova ela vai mudar isso aqui. Ela vai dizer tudo isso aqui bonitinho, só que ela vai dizer que só não se encaixará essa retroatividade se o agente já tiver transitado julgado. Aí ele vai te dizer que não cabe. Mentira, cabe, mesmo se transitado julgado. Ah, o cara já está preso. Vai entrar a nova lei que favorece o agente. A regra é, favoreceu, retroage para buscar o cara no tempo. Beleza? Tira o printão aí, marca a gente lá no Instagram e vamos dar seguimento aqui. Lembrando novamente, se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisinha aí, pode chamar lá no nosso Instagram, ou então fique à vontade para usar os comentários aí, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Lei excepcional ou lei temporária. Artigo 3º. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Sem usar o quadro simples, rápido, vamos lá explicar ela. A lei excepcional ou a lei temporária, ela é uma lei criada para suprir uma necessidade durante um período, né? Surgiu ali uma circunstância que se fez preciso criar uma nova lei para ficar em vigência durante aquele tempo, para regular algo. Por exemplo, guerra, né? E qual que é a grande diferença entre uma lei excepcional e uma lei temporária? Bom, a lei excepcional, ela é uma lei que ela tem uma data para início, você sabe quando que ela iniciou, porém você não sabe quando que ela vai terminar. Ela só vai terminar quando as circunstâncias que a geraram ela também forem extintas. Por exemplo, uma guerra. Uma guerra, a gente sabe quando que uma guerra se iniciou, porém, quando que ela vai terminar? Não sei. Essa é a lei excepcional. A lei temporária, o que é uma lei temporária? Bom, o próprio nome já diz, é uma lei que ela vai estar em vigência durante um tempo. E qual que é a grande diferença da lei excepcional para a lei temporária? Bom, a lei excepcional, como a gente já viu, ela vai ter um período para início, mas não vai ter um período para término. Agora, a lei temporária, quando ela já entra em vigência, ela já entra com o dia o dia que ela entrou em vigência, já definido, e o dia que ela vai ser extinta, o dia que ela vai deixar de existir. Por exemplo, uma lei criada para o final de semana das eleições, né? É uma lei que a lei de bebidas, por exemplo, que não pode se beber bebida alcoólica até 6 ou 8 horas da noite, salvo engano. Ali é uma lei temporária, que você sabe quando que ela vai iniciar e você sabe quando que ela vai terminar. Beleza? Vamos dar continuidade.